porque ele tinha um caso que era bastante forte, porque ele desapareceu na frente de um grupo, ou dormindo ou contra a vontade, tá? Por um ser considerado não humano, tá? Para um lugar que considerava que não era a Terra, podia ser outro planeta ou uma nave. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e o vídeo de hoje é uma entrevista que foi muito difícil de conseguir com ninguém mais, ninguém menos que a doutora Gilda Moura. Ela que é um dos maiores nomes no estudo dos abduzidos e contatados por alienígenas no Brasil e no mundo. A pesquisa dela é algo extremamente interessante. Ela pesquisa de maneira médica as pessoas que foram abduzidas por alienígenas e os contatados. As pessoas que desenvolveram habilidades especiais depois dos contatos, e ela tem grupos de contatado pelo mundo todo, onde ela faz reuniões, e nessas reuniões as pessoas colocam ali novas evidências para a pesquisa dela. Eu digo que foi difícil de conseguir essa entrevista, que faz pelo menos uns 5 meses que eu tô tentando agendar com ela. Então, assim, por favor, deem muito biscoito, deem muito like, comentem muito, porque eu tenho certeza que as coisas que a doutora Gilda vai falar, vai fazer com que você fique chocado. E agora, sem mais delongas, doutora Gilda Moura. Vamos lá, Gilda, obrigados, tá? Por ter aceitado o meu convite. Nossa, eu tô atrás da senhora há um tempão, porque eu acho que o seu trabalho é realmente muito importante, porque ele traz uma luz da ciência em um assunto que não é considerado tão científico assim, né? Não é visto dessa maneira. E eu sou muito fã do seu trabalho, então eu conheço o seu trabalho, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo a gente como que você chegou nessa pesquisa que você tem hoje, né? Você estudava os abduzidos, depois foi para os contatados, trabalhou em Harvard, no MIT, como que funciona isso? Na verdade, eu não trabalhei em Harvard nem MIT. As pessoas confundem porque eu participei dos congressos e dos estudos lá. Quer dizer, eu participei de estudos, né? Com o Dr. John Mack, no Pier, que pertence a Harvard. E depois eu tive no Abduction Study Conference, eu fui convidada, que foi um congresso muito fechado, a maioria das pessoas nem sabem, que foi assim que eu comecei. Na verdade, eu costumo dizer que eu saí do quintal, tá, do MIT, porque eu fazia pesquisa na minha casa, nessa época. Sim. Quando eu me inscrevi no congresso do Abduction Study Conference, mandando o que eu tinha encontrado no Brasil, e se eu poderia participar, e eles me convidaram. Então, entendi. Tá? E como foi um congresso fechado, para repórter, para jornalista, não podia. Eram só cientistas, pesquisadores que estavam lá, mais nada. Entendi. E aí, esse seu trabalho, você já fazia sessões de regressão, então, com o pessoal que se dizia abduzido, e aí você levou essas informações para lá? Isso. Quer dizer, eu nessa época, quando eu escrevi meu primeiro livro, na verdade, tá, que atualmente é Os Transformadores, e ele, quando eu escrevi, chamava UFO Contato Alienígena, tá? Mas com esse nome, os psicólogos não compravam. Então, eu troquei o nome para Transformadores de Consciência para dar acesso a educadores, psicólogos, porque UFO, contato alienígena, ninguém queria saber. Né? Já está difícil agora, você imagina 30 anos atrás. Né? Verdade. É mais complicado. Então, eu já fazia pesquisa, porque eu comecei a ir aos congressos e me chamou muita atenção as pessoas que se diziam... na época, a gente não sabia o que era abduzido quando eu comecei, tá, Carol? Para mim, era quem tinha contato físico e quem tinha contato fora do corpo. Essa distinção que eu fazia. Não fazia essa diferença de abdução, tá? Então, o que me chamou a atenção é que essas pessoas tinham uma consciência expandida, diferente das pessoas comuns ou normais. Por exemplo, às vezes uma pessoa intelectual de universidade no Rio de Janeiro não conseguia entender coisas que eu colocava, e às vezes um boiadeiro que tinha tido uma experiência lá em Mato Grosso entendia. Tá? Então, esse tipo de mente mais aberta foi que me chamou a atenção.
Então, eu comecei a fazer umas reuniões na minha casa. E como eu não sabia o que era o fenômeno da abdução naquele início, eu levava as pessoas que tinham passado por alguma experiência e colocava pessoas de várias tradições, vamos dizer assim, além de psicólogo e psiquiatra, para olhar aquela pessoa e me dizer o que percebia. Podia ser um Rosa Cruz, podia ser um curador espírita, poderia ser o psicólogo, e eles me davam várias leituras para que eu pudesse começar a entender o que era o fenômeno, né? E aí foi que eu deparei com os 2 primeiros casos que eu cito no meu livro, que é o Cláudio, que não fui eu a primeira a pesquisá-la, foi a Apex de São Paulo, tá? Era uma organização de ufologia conhecida na época e tida como séria, que já tinha, inclusive, feito regressões nele. E quando eu o conheço, eu sinto que ele precisava de ajuda psicológica, e que para entendê-lo eu precisava saber daquele início, porque ele tinha um caso que era bastante forte, porque ele desapareceu na frente de um grupo. Então, não era uma coisa assim da mente. Muito normal, sim. Normal, ele sumiu na frente de um grupo. Caramba. Só muitos anos depois que eu fui saber pelo Rangel, que foi quem tinha feito, Mário Rangel, que tinha feito a regressão nele, a primeira, que ele tinha desaparecido mais de uma vez, eu nem sabia. E sempre na frente de gente, né? Quer dizer, isso é bastante interessante, né? Muito. E quando eu ia, mas eu era muito insegura ainda com relação ao que era abdução. Tanto que o meu primeiro livro é muito de questionamento, para entender o que estava acontecendo ali, se não era psicose. Tá? Claro. Eu tentava fazer essa diferença. E quando eu ia à Argentina, o Fábio Serpa, que era o ufólogo, né? Não sei se você conheceu. Não conheci. Pelo menos ouviu falar em Fábio Serpa na Sim, Argentina. já ouvi falar. Ele é muito conhecido, né? E o Fábio me colocava um microfone, me obrigava a falar sobre o caso Cláudio, que ele colocava assim, ufologia antes e depois do caso Cláudio. E eu não sabia o que era isso. Hoje em dia eu entendo. É ufologia antes da abdução e depois da abdução. O caso do Cláudio já era de abdução. Só que a gente não tinha ideia, não é, do que fosse. E depois vai o caso da Suzy, que está no meu livro, que foi o grupo da Irene Krank que me apresenta. Ela, na época, a família já estava bastante preocupada, e ela tinha um psiquiatra, eu vou ao psiquiatra, reduz as medicações, ela fica só com remédio de ansiedade na época, mas é outro fenômeno fortíssimo que nos obrigou a repensar tudo. Porque ela, quando fechava os olhos ou se concentrava, ela expandia uma energia, um campo brutal de energia, e que nos fazia passar mal. Dava taquicardia, corria os olhos, tá? Então, você sabe que no Brasil, dentro da espiritualidade, energia que te faz passar mal é negativa. Então, até a gente entender que não era frequência nenhuma negativa, mas sim uma qualidade de frequência mais alta, que nós não estávamos acostumados, isso demorou um tempo. Claro. E como que você definiria, então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, a diferença entre abduzidos e contatados? Tá, isso foi, na época, foi definido no MIT. Tá? Abdução, só era abdução quem fosse levado, ou dormindo ou contra a vontade, tá? Por um ser considerado não humano, tá? Para um lugar que considerava que não era a Terra, podia ser outro planeta ou uma nave, tá? E onde ali ele passaria por exames físicos, tá? Se não tivesse tudo isso, nem passasse, fosse porque queria ir, não passasse por exame, aí era contato. Entendi. E aí eu até vi umas entrevistas que a senhora deu falando que essas abduções no passado, elas eram muito traumáticas. Isso. Mas hoje em dia elas se transformaram. Como que aconteceu essa transformação? O que as pessoas sentem agora? Olha, eu não sei te dizer, Carol, o que aconteceu. Eu não sei se foram as consciências que evoluíram, eu não sei se o fenômeno mudou. Porque, para mim, a abdução acabou, foi um experimento que durante um período, tá?
Era muito mais fácil fazer a pesquisa antes, porque tinha aquele padrão, e aquele padrão era repetitivo, todo mundo passava pelas mesmas etapas daquele padrão. Aí eu esqueci de dizer que no final dos exames, de um modo geral, a pessoa era apresentada outros cômodos da nave e retornava para o lugar que saiu, na maioria das vezes. Houve casos que se enganaram, saíram em outro lugar, mas na maioria das vezes retornava para o Menos mesmo mal, lugar. né? Retornava para o mesmo lugar de onde tinha saído, né? Então, isso era durante 25 anos que eu pesquisei. Quando era abdução, tinha esse padrão, muito definido. Tá? A pessoa podia até não falar que eu já percebi onde estava. Até pelo, Entendi. inclusive, que é uma coisa que muito poucas pessoas sabem, essa memória é corporal. É? É física. Você percebe no físico da pessoa que ela entrou na abdução. E como que você percebe essa memória? Porque tem trejeitos na pessoa, tem sintomas na pessoa, ela é física, tá? Entendi. As Tipo, pessoas, taquicardia é um dos sintomas? muitas vezes, e as pessoas, muitas vezes, muitos relatos, as pessoas chegavam a fazer assim para mim no cabelo, estão me puxando por aqui. Entendi. Como se fosse realmente puxado para cima. Era muito, muito física. Entendi. Tá? E para tirar esperma, pedaço de unha, cabelo, óvulos, tudo isso tem que ser físico. Né? Claro. Então, era muito física. E a pessoa passava pela parede, passava pela janela com o corpo físico. Né? Como é que eles faziam isso? Tem uma demonstração. Eu tenho 2 casos em que eles fazem essa demonstração. O próprio caso da Suzy, em que eles mostram a Suzy a mesa da sala dela, as pernas da mesa desaparecendo uma a uma. E eles colocam para ela que eles estavam desmolecularizando as pernas da mesa. Interessante. Não é desmaterializando, é desmolecularizando. E ela repetia isso. E quando a primeira regressão dela foi feita pelo Fábio Serpa, ele não investigou isso. Quando eu aprendo, eu não sabia hipnose ainda. Quando eu aprendo hipnose e faço a primeira regressão nela, na hora em que ela começa a ver eles mostrarem os pés da mesa sumirem, eu pergunto para ela, e como é que está teu corpo? E ela percebe que o que eles estavam mostrando na mesa era o que eles estavam fazendo no corpo dela. Entendi. Tá? Ela estava sendo desmolecularizada para ser levada. Para poder passar por um objeto físico e então ir subir a nave. Entendi. Isso. Entendeu? Hoje em dia não tem mais isso. Não. Hoje em dia, as pessoas se veem indo, tá? Não sabem, muitas vezes, nem informar se estão indo de corpo físico ou fora do corpo. Tá? Tem essa confusão. Tem. Muitas vezes se vem nesse lugar, nesse laboratório. Geralmente, o que tinha muito antes, que hoje em dia tem pouco, além dessa puxada, as pessoas viam 2 olhos pretos muito em cima do rosto. Era muito comum a memória vir primeiro com os 2 olhos pretos em cima do rosto. Tá? Que era o momento que eles chegam perto e que hipnotizam a pessoa. Né? E hoje em dia não, quer dizer, as pessoas já se veem entrando, de um modo geral. Por exemplo, se vê num túnel escuro, depois desse túnel escuro vai desembocar numa sala clara, que essa sala clara parece um laboratório, ela se vê deitada com luz em cima, como de mesa cirúrgica, tá? E começa a ver seres entrando nessa sala, ver seres ao lado, tá? Mas não tem medo, não se assusta. Ainda diz para mim que eu não fique preocupada que o ser é feio, mas é familiar. Tá? E depois já se veem sendo levados para passear numa nave, vão para outro planeta. E na maioria das vezes, que é o que é mais estranho, que há 25 anos as pessoas não se viam assim, as pessoas começam a se ver vestidas igual aos seres e com características dos seres, como se elas também pertencessem àquela família e àquele projeto, né? Entendi.
Então, seria como Aí, se fosse alguém de outra raça mandado para cá, assim? É isso, de um modo geral é. Eles são entendi. diferentes. E outra coisa, sempre tinha o tal do telão, né, na nave, e nesse telão era uma realidade virtual muito forte. A Suzy mesmo tem uma passagem fortíssima, que eles começam a mostrar terremoto e ela se vê dentro do terremoto. E começa a gritar procurando pelos filhos dentro do terremoto. E eles depois levavam de volta, sentavam na cadeira, e aí passavam coisas bonitas, feito flores, campos, para a pessoa se acalmar. Hoje em dia, eu não tenho mais nenhum caso que tenha telão. As pessoas vêm por janelas como se estivessem indo para outros planetas. Então, elas observam dentro dessa janela, entendi. Dentro dessa janela, que não tem mais o telão. Se você me perguntar o que isso quer dizer, eu não sei. Porque era nesse telão que eles mostravam desgraças. Por exemplo, as pessoas viam Nova York inundado, viam terras pegando fogo, viam só desgraça. Entendi. Isso veio se confirmar por alguém que a senhora entrevistou ou fez a hipnose? A maioria não. A mim me dava a impressão que eles colocavam na pessoa uma sensação de apocalipse ou de desgraça grande, para a pessoa correr, para melhorar, para abrir a consciência, e de tempo em tempo isso acontecia. Entendi. Sabe? Eu acho que a função era essa. Tanto que se um deles perguntava aos seres, por que isso que você está colocando aí? O ser dizia, não, isso é vocês que fazem, não nós. Esse é o planeta de vocês. Né? Agora, por que isso acabou, Carol, não sei. Pode ser que um dia algum abduzido ou contatado me tenha essa resposta, porque eu não tenho. Tá? Eu só sei dizer que o fenômeno mudou. É bom sempre acompanhar, né? Porque esse fenômeno também parece que está em transição, né? É isso. Se é para o que eles estão vendo, é positivo. As pessoas com a consciência mais expandida, mais tranquilos, aceitando o fenômeno, seja ele o que for. Não é? Claro, faz sentido. E você fala muito também sobre os estados alterados da consciência, que vão além da abdução e além do contato, né? Quais seriam esses estados alterados? Bom, nós temos os estados normais, né, de consciência, que a gente medindo com eletroencefalograma. Você tem delta, você tem teta, depois você tem alfa, que antes, na minha época de jovem, todo mundo queria entrar em alfa. Sim, falava que estava em meditação, estava em alfa. Os hippies eram entrar em alfa, né? E o interessante, Carol, é que já naquela época, e alguma coisa na minha cabeça dizia assim, não é alfa. Eu só não sabia o que era. Mas sempre dizia para mim, não é alfa. Isso vinha muito forte em mim, tá? E justamente depois de alfa tem beta, que nós aqui estamos em beta conversando, né? E depois de beta, que vai até 30 Hz, né? Aí entra a gama. A gama é acima de 30. Só que quando eu fiz a pesquisa, ainda não tinha as pesquisas do Dalai Lama, onde se vai definir o que é a onda gama, né? Então, nós colocamos na pesquisa beta 1 e beta 2. Quer dizer, era um estado de consciência mais alerta do que o alerta normal. Né? O Dr. Pierre Weil, que já faleceu, da Unipaz, ele dizia para mim, como eu era um beta 2, quer dizer, você está mais acordado do que no beta 1, que é o normal, né? Você descobriu a onda do despertar, né? Porque faz todo sentido. Você estaria mais alerta. Sim. Dentro da gama que eu achei nos contatados, né? Eu misturei abduzido e contatado nos 24 da pesquisa. E aí você mensurava essas ondas, tanto dos abduzidos quanto dos contatados, e a resposta que você obtinha é que eles tinham uma gama mais da pessoa comum. Entendi. Eles faziam uma frequência nos frontais extremamente alta. E mais do que alta, os hertz, eles tinham microvolts muito altos, quer dizer isso, muita potência de energia. Tá? E para que servia isso, Gilda? Eles tinham a sensação de estar em êxtase quando entra nesse estado, mas com dificuldade de mantê-lo, porque dava taquicardia, dava uma série de problemas no corpo.
E isso tinha alguma aplicação para a vida deles, assim? Tipo, eles usavam isso para alguma coisa? O frontal, na época, se sabia muito pouco, mas todas as funções superiores do cérebro atualmente se sabe que são comandadas pelo frontal. E com uma pessoa, um gênio, quando está num acesso de genialidade, ele faz essa frequência alta. Entendi. Então essas pessoas, elas de uma certa forma, elas tinham acesso a alguma consciência que o resto do planeta não tinha. Que a maioria das pessoas não teria, pelo menos não com facilidade. E elas nasceram assim? O interessante disso é que os monges que meditavam, as pessoas que meditavam muito, um leva tibetano avançado, fazia essa frequência, tá? Só o interessante é que os contatados não praticavam nada. Entendi. Agora, nós não podemos afirmar que eles adquiriram isso pós-contato. É isso que eu perguntei. Não tem nenhuma medição deles anterior ao contato. Entendeu? Entendi. Eles já nasceram assim. E se eles já nasceram assim, o que dá a entender que eles tiveram uma predisposição para que esse contato acontecesse. Existe alguma característica física que você identificou para essas pessoas serem abduzidas ou contatadas? Olha, não eu, mas eu até concordo com ele, o Dr. Leo Sprinkle, tá, da Universidade de Wyoming, que foi onde começaram as primeiras pesquisas sobre contato, sobre abdução, sobre tudo isso. O primeiro, inclusive, teste de personalidade nos contatados foi feito lá, né? E naquela época dava que essas pessoas que tinham um encontro, por exemplo, de terceiro grau, aquele encontro físico com o ser, eles eram esquizoides. Tá? Hoje em dia não, hoje em dia são líderes. Isso mudou também. Todas as pesquisas de personalidade que foram feitas posteriormente, já feita pelo John Mack na universidade dele, já se notou isso, essa tendência à liderança, não mais de se trancar como esquizoide, que era normal que se trancasse, porque era uma coisa tão absurda, tão diferente da nossa realidade, que as pessoas tinham medo, tinham que se fechar, né? Então, tinham que ter essa vida silenciosa, né? Tanto que o primeiro livro do David Jacobs sobre abdução é Vida Secreta, é Secret Life, porque as pessoas tinham medo mesmo de compartilhar. Eu, quando vou ter a minha primeira experiência, eu levo 10 anos para escrever sobre ela. Nossa! Porque só depois que eu escrevi o primeiro livro da pesquisadora, que eu fiquei conhecida como séria, confiável. Aí você falou sobre o assunto. Aí eu contei a história, não antes. No primeiro congresso, que foi aqui em Portugal, em Lisboa, num congresso de psicologia transpessoal, quando eu reparei que a sala, os cientistas todos sentaram para ouvir a minha história, eu, no meio da história, eu parei porque as lágrimas começaram a descer, e eu coloquei no telão a pesquisa, parei a minha história, tá? Porque eu não estava conseguindo contar. Hoje em dia eu conto, mas naquela época eu tinha dificuldade. E eu me lembro que, quando eu acabei a palestra, o Dr. Pierre vai, levanta e diz assim: Gilda, agora acaba a história que você parou no meio. Ai, ai. E eu tive que contar. Hoje em dia conto sem problema, mas naquela época era difícil. Você pode contar para a gente, Gilda, como foi essa experiência? Eu posso contar, está no meu livro O Rio Subterrâneo. Mas conta assim só por cima, e aí a gente deixa o link do livro para o pessoal comprar e ler a experiência inteira. Bom, eu era psicóloga, trabalhava com uma outra psicóloga, amiga minha, e um dia eu chego em casa e tenho um convite para ir para uma festa, um jantar, na casa de uma amiga dela, não de uma amiga minha. E eu ligo para ela e digo, vamos. Ela disse, eu não fui convidada, muito estranho. E eu disse, bom, então eu não vou ao jantar. Ela insiste, eu vou. E para mim era muito difícil eu pegar um carro à noite de Ipanema e ir para outro lado da lagoa, em Botafogo, sozinha. E não sei como eu me visto e vou. Era um jantar de negócio, de alto nível, com champanhe e caviar, todo mundo falando inglês, gente da ONU lá dentro, tá? E aí eu vi que me convidaram porque eu falava inglês, eu estava ali um pouco como intérprete naquele jantar, e eu fico chateada e resolvo conversar com uma senhora que eu vi que falava espanhol e que tinha um irmão, para quem era o jantar. O jantar era para o irmão dela, que era exportador, né?
E nessa semana, no Rio de Janeiro, se arrancava colares, os ladrões sei. colares, né? E tinham arrancado o meu, que não chegou a levar, mas ele deu um puxão, levei um susto. E eu conto isso para aquela senhora e a gente começa a falar sobre parapsicologia. E nisso o irmão dela passa por nós e vê que a gente está falando de parapsicologia, sai do jantar e vem conversar com a gente. E vai contar a história que ele tinha um amigo que tinha muitos poderes e que tinha estado, porque antigamente no Rio, né, você sabe, na passagem do ano, tinha aqueles grupos de umbanda na praia, há muitos anos atrás. E que num desses grupos, uma moça tinha recebido alguma coisa que o grupo não controlou e que o amigo dele entrou, botou a mão e parou tudo. Bom, a curiosa aqui queria conhecê-lo, né? Claro. Então, tudo bem, semana que vem tem um jantar na minha casa, vocês estão convidados, né? Convidei a dona da casa, convidei eles, convidei um grupo de amigos, entre pesquisadores, parapsicólogos, devíamos ser de 10 a 12, umas 10 pessoas no jantar. E aí, a pessoa, eu digo a criatura, quando chegou no jantar, né? Ele já entra na sala e começa a falar de alguns objetos que tinha na sala, que eram os que eu comprei, não que meu pai tinha colocado naquela sala, que eu já achei aquilo estranho. E aí sentamos numa roda, tá? Em volta, eu tinha uma mesa octogonal, senta todo mundo em volta dessa mesa octogonal. Eu sirvo uísque, naquela época todo mundo bebia, sirvo uísque para todo mundo. A roda começa a conversa. Quando eu percebo que o uísque tinha esvaziado dos copos, eu me levanto para ir no bar, para pegar o uísque para servir para as pessoas. E essa pessoa vai atrás de mim. Tá? Quando chega no bar, na minha frente, ele começa a falar. Eu não sirvo ninguém, tá? E do momento que ele começa a falar, o tempo para na minha casa, por 2 horas. Ninguém se mexe, ninguém vai no banheiro, a empregada não entra na sala para tirar copo sujo. Eu não saio do lugar, só com o que ele falava. Então, ele, num primeiro momento, ele se põe como contatado nos vulcões das Canárias, mas que eu estava ali para ajudar a transição planetária igual a ele, eu paralisada, eu só ouvia. Tá? Só que ele começa a falar da minha vida, Carol. Só que ele sabia minha vida, não feito uma taróloga, uma vidente, ele sabia minha vida, tudo em detalhes, tá? Como eu nunca vi uma pessoa pudesse saber tanto da minha vida, tá? Paralisada ali por 2 horas, até que ele diz assim, agora nós voltamos. Hoje em dia eu sei que isso é volta de hipnose, na época eu não sabia, né? Nisso chega a minha amiga e diz, mas são 11 horas, você não vai servir o jantar? O mundo parou ali 2 horas, ninguém se mexeu, tá? Sirvo o jantar, todo mundo janta. Quando acaba o jantar, eu estou fazendo um resumo, bem resumido. Claro, e quem quiser que compre o livro, né, Gilda? Quando a gente senta outra vez em roda, né, ele pergunta para todos presentes, e se tivesse um extraterrestre aqui no meio de vocês? A pergunta foi tão estranha que ninguém respondeu nada. Eu imagino. Nesse meio tempo, ele senta do meu lado, segura a minha mão e diz, tua vida muda a partir de hoje. E realmente mudou. Hoje em dia, eu sei o que ele fez. Os orientais chamam de Shaktipa, quando dá um toque de energia para subir a Kundalini. Claro. O que ele fez. A partir daquele dia, eu todo dia, às 6 da tarde, eu levava choques elétricos, entrava em catatonia e viajava por umas 2 horas. Esses choques eram nas mãos? Choque no corpo todo. E eu achava que eu estava levando choque de extraterrestre. Tá? Hoje em dia, depois caíram minhas 2 unhas do dedão, então hoje em dia eu sei que o que ele fez foi subir a Kundalini. Então, aqueles choques eram da Kundalini, não era nada além disso. Explica para as pessoas, por favor, o que é a subida de Kundalini, que eu acho que as pessoas não sabem. É difícil também, aqui rapidinho, né? Só fala da energia que vem do sacro e que ela é uma energia espiralada feminina que nós temos adormecida na base da coluna. Você pode passar uma vida inteira ela nunca acordar, mas se ela desperta, ela faz um caminho ascendente, que são 2 caminhos, ida e pingala, né? Na tua coluna, igual uma cobra, que vai até aqui,
que, segundo os indianos, é a união de Shiva, né? Aqui. E é quando você abre a consciência com a subida dela, né? Então, ela passa pelos chakras para realmente abrir tua consciência. Mas depois ela começa a trabalhar outra vez, chakra por chakra. E só de tocar na mão ele consegue ativar a Kundalini? Eu não sabia, mas acredito que sim, não é? Entendi. Ele só segurou minha mão, ele não tocou em mais nada. E dali em diante, então, você mudou todo o foco do seu trabalho? Toda a minha vida muda, porque depois eu não ligava para ufologia, eu estudava parapsicologia. Eu quis conhecê-lo porque estudava parapsicologia, não foi por ET ou por ufologia. Claro. Eu não estava pensando em extraterrestre, nada disso. Tá? Mas ele tinha um grupo que o acompanhava. Lembra que eu fui falar com uma senhora que falava espanhol? Sim. Coincidentemente, ela estava morando a uma quadra da minha casa e começam a me convidar para reuniões lá, na casa dela. E é a primeira vez, inclusive, que me levam para a Europa, para diversos lugares. Aí começam as viagens, bom, está tudo no livro. As viagens por onde eu vou, tudo para ir abrindo. E ela vai me acompanhando no processo todo. Como se fosse uma mentora, né? Isso, dessa abertura de consciência. Com a diferença que essa gente não me explicava nada. Era tudo telepático. Entendi. Tá? Isso é sensacional. E o mais interessante é que você teve uma mentora física, né? Porque a maioria das pessoas tem um mentor. A maioria das pessoas tem um mentor que não é considerado físico, né? Às vezes até um mentor que as pessoas falam que é espiritual, né? Não, ainda tem um outro detalhe, Carol, muito engraçado. Meu filho, que estudava essa parte mais mística, esotérica na época, hoje em dia não, porque nos dias de inteligência artificial não está mais muito ligado aí, né? Mas era ele que estudava muito mais do que eu. Eu sempre fui mais a psicóloga, mais para o lado científico, não queria muito saber das coisas, né? E era ele que estava, tanto que os primeiros livros que eu vou ler era da biblioteca dele, né? Muitas vezes, e foi a primeira pessoa para quem eu contei o que tinha acontecido. Também foi para ele, porque... E começa, bom, a partir daí começa a me acontecer fenômeno para todo lado, sabe? Era uma coisa esquisitíssima. Vidente começa a ver coisa, e eu não vejo nada, as pessoas começam a ver, e começa a acontecer à minha volta, né? Muita coisa. Caramba. E foi um período complicado, né? Eu imagino, porque de um dia não está acontecendo nada, do dia para a noite tudo muda, né? E começa a acontecer assim. Muita coisa. E como você disse, era físico, né? As pessoas físicas, né? E que muitas vezes... Mas eu estava querendo contar a história, e eu sempre dizia para o meu filho assim, se um dia o meu mentor, o meu guru, me aparecer de túnica branca e barba, eu não acredito nele. Ele vai estar de terno, com um copo de uísque na mão. E ele foi assim que ele foi apresentado, né? Foi assim que ele se apresentou, de terno, com um copo de uísque na mão. E ele era humano mesmo, Gilda? Não, humano. Ele vive, eu sei, inclusive, onde vive. Porém, ele era contatado também. Ele se dizia contatado, mas depois, quando um dia eu pergunto para ele, o que você é? Você é meu guia, você é meu mentor, você é extraterrestre, o que você é? Ele diz para mim assim, eu sou o que você é, só que eu sei e você não. Eu até hoje não sei o que é. A única coisa que eu posso achar, como ele é humano e físico, que talvez ele não seja extraterrestre, como eu achava, que ele seja um híbrido avançado, alguma coisa mais assim. Sim, uma mistura com um humano, de repente, né? Ou até um... Na verdade, ele tem uns poderes que eu não conheço ninguém que tenha os poderes que ele tinha. Né? E se ele diz que eu sou o que ele era, eu não tenho aqueles poderes, né? Ou estão presos, né, Gilda? Você não desenvolveu também, né? Talvez eu nunca me interessei, eu nunca achei que eu pudesse ter, pode ser, não sei. E, Gilda, eu entrevistei uma das pessoas que faz parte do seu grupo de contatado, e aí as pessoas, elas vão, provavelmente aqui por essa entrevista, se interessar, né? Por exemplo, elas têm uma experiência, elas querem dividir essa experiência com o grupo, fazer parte. Como que funciona? Como que a pessoa pode entrar para o grupo? Dos contatados? Sim. Quando a gente faz os encontros, né? Esses últimos a gente fez um por mês, agora passamos esse próximo 1 mês e meio. A gente anuncia, basta a pessoa se inscrever. Não custa nada, se inscreve. É no seu site?
Não tem no site. Geralmente a gente coloca no Instagram do Instituto, coloca nos grupos, coloca no Face. Então eu vou deixar o Instagram do grupo O aqui. Instagram do IGM. Tá ótimo. Aí a pessoa já pode ali contar a experiência dela, fazer parte do grupo. O problema é que às vezes a pessoa acha que na próxima reunião vai falar. Mas, por exemplo, a última reunião nós tínhamos 75 relatos. Quer dizer, não tem como, a gente põe 6, 7 para falar em cada encontro, não tem tempo para mais do que isso. Né? É porque é muita gente, né, Gilda? Muita gente com muita história. Só que hoje em dia, Carol, a maioria das histórias e dos contatos é fora do corpo. Uhum. Tá? Não é físico. Eu sinto muita falta do fenômeno físico hoje em dia. Eu acho que eles daria mais validação, né, para a própria pessoa que está passando pela experiência, né? Hoje em dia você não encontra casos como os casos antigos, da pessoa dizer que a nave pousou, saiu o ser de dentro, conversou com o ser. Não, é verdade, é bem difícil mesmo. Eu nunca mais vi. Não, atuais, eu conheço relatos antigos. Mas eu conheço de 92 para trás. É isso, concordo. É para trás. E é interessante, né? É como se eles tivessem feito uma atualização de como eles vão chegar nas pessoas, né? É interessante que a atualização veio de lá para cá e não daqui para lá. Mas eu me lembro, Carol, muitos anos atrás, quando eu ainda estava estudando ufologia, eu ia para São Paulo, tinha um grupo do amigo meu em São Paulo, que ele até saiu da ufologia, ele não dá mais, ele é astrólogo hoje em dia, mas eu ia para lá estudar os fenômenos. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no café e estava se conversando, como várias vezes, a partir dos anos, vem essa história que vamos ser invadidos, né? Então, já isso lá atrás, há mais de 20 anos atrás, tá? Todo mundo, vamos ser invadido, não vamos ser invadido, veio muito claro na minha cabeça. Nós não vamos ser invadidos porque já fomos invadidos nas mentes. Caramba! Isso que mensagem, hein? 25 anos atrás. E as pessoas ainda ficam esperando que os alienígenas desçam em suas naves, né, Gilda? Exatamente, mas isso se repete de tempos em tempos. Uhum. Lá atrás havia muitos, os alienígenas vêm salvar, as naves vão descer, nós vamos ser resgatados, vamos ser levados. Né? E agora outra vez está isso muito forte. Tá mesmo, tá mesmo. Está outra vez. E você atribui isso a alguma coisa? Eu, pelo que eu observo, é como aquilo que eu te falei, é como se fosse necessário colocar a possibilidade de um apocalipse, de uma coisa grave, para os ETs virem salvar, para as pessoas correrem para querer despertar. Entendi. Eu acho que é um pouco por aí. Eu tenho uma filha que já é adulta hoje em dia, tem mais de 50 anos. Ela diz que lembra, porque pegou esse princípio, ela era adolescente nessa época, a gente morava num apartamento que dava para ver o mar da janela, era assim, dava para ver o mar de longe, né? E havia aquela história que o mar ia invadir, inclusive o Rio de Janeiro, né? Uhum. Então ela diz que ela lembra da adolescência dela pendurada na janela para ver se o mar ia invadir desde aquela época. Então, quando ela escuta isso hoje em dia, ela já não acredita, né? É verdade. Hoje em dia a gente tem tanto medo de tanta coisa, né, Gilda? Já não é só do mar, né? O medo aumentou um pouquinho mais, né? Tem muito mais situações das pessoas terem medo, né? Verdade. Gilda, queria agradecer demais a sua participação. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas adoraram e que elas vão querer saber muito mais. Tem um monte de palestra sua por aí na internet, um monte de curso lá com o pessoal do Círculo, que eu sei. Tem dos seus livros. Tem o canal dela. O meu canal, meus vídeos estão lá. Então, também, assim, o que eu estou dizendo é que tem muito material da Gilda pelo planeta Terra, né? Tem muita produção de conteúdo para o pessoal consumir e além do Instagram, você tem o canal, tem os seus livros, tem mais algum meio que as pessoas possam consumir seus conteúdos? Não tenho conteúdo, mas se quiser se comunicar, é gmcontatados@gmail.com. Vou deixar aparecendo aqui também, que você pode ter certeza que vai chegar um monte de contato aí
porque o pessoal aqui do canal é bem firme com essas histórias, sabe? O pessoal se identifica, porque o fenômeno está acontecendo mesmo, e eu quis te trazer aqui justamente para você dar essa luz para a gente, que isso não é uma coisa psicológica, um fenômeno apenas psicológico, mas que existe uma pesquisa muito séria por trás disso. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nem saiba. Quando teve Harvard, o MIT, tudo isso, o que se estava pesquisando é se a abdução era uma doença mental nova. Por isso que abduzido nunca passou por tanta bateria de teste. Eles passaram por muita bateria de teste de personalidade, que era para saber, até que se descobriu o que estava acontecendo no mundo inteiro, e que aquilo não era uma doença, era alguma coisa, era um fenômeno, não era uma doença mental, né? Então, as pessoas que passaram por essa experiência, elas podem considerar, então, que elas não estão doentes. Não são doentes mentais. Podem até ficarem um pouco fora da realidade, se não se cuidarem, né? Se não souberem lidar com o fenômeno tem uma energia muito forte, que facilmente te tira da realidade. Você tem que aprender, fazer ancoramento, uma série de exercícios para que isso não aconteça. Né? Você ensina esses exercícios em algum lugar, Gilda? Não, nós não temos ensinado, mas estamos pensando nisso. Porque que maravilha! Tem tido muito pedido para ensinar essas coisas, tá? O dia que tiver, você me fala, que eu já divulgo aqui para o pessoal, que eu tenho certeza que eles vão querer. Tá bom, tá muito ótimo. Obrigada, viu, Gilda? Foi um prazer enorme. Tá? Obrigada, espero que tenha ajudado. Eu avisei, né, que o negócio era, olha, sério, eu amo o trabalho dela, eu acho que é de extrema importância que a gente pare de tratar esse assunto como um caso sobrenatural e comece a entender esse assunto como algo que precisa ser cientificamente atestado. E o trabalho dela vem, assim, de uma maneira muito forte, corroborando para que a ciência aceite isso. Então, Gilda, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disposição em falar com a gente. Comente aqui embaixo quem são as próximas pessoas que você quer que eu entreviste e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!